usando essa metáfora, né, do reino de Deus. Quer dizer, na verdade, depois da sequência da história do povo judeu, que nós vamos, então, chegar no Novo Testamento e toda a história do cristianismo, por trás tem sempre essa caminhada, o pressuposto dessa caminhada, que aqui é bem real, eles estão caminhando mesmo no deserto, e para a nossa vida hoje é essa caminhada que a gente faz, né, em direção ao alcance de uma coisa melhor. Que coisa melhor é essa? O reino de Deus. Esse conceito de reino de Deus ele vai atravessando todo o texto bíblico, né? Até o Novo Testamento, e todos nós vamos sempre nos aprontando para chegar nesse lugar que será melhor do que o lugar que a gente vive hoje. Então, literalmente, é um pouco isso. Para a gente fazer a ponte com a primeira aula, é um retorno à proposta inicial de Deus na criação com Adão e Eva. Paraíso, tudo certinho, tudo legal, tudo bonitinho, né? A gente acompanhou o pecado, a desobediência e tal, o desligamento de Deus, a imperfeição do mundo, toda essa situação que se coloca, mas não se perde a meta, né? A meta final é estabelecimento do reino de Deus. Então, todas as nossas histórias aqui ao longo de toda essa revista vão girar em torno de a gente se apropriar de condições adequadas para chegarmos lá, né? E quando, como, enfim, isso é a coisa que a gente vai resolvendo na caminhada, mas a ideia é um pouco essa, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo, assim. E aí, claro, né, para introduzir toda essa história da Débora, a gente precisa pensar exatamente isso, que realizar uma tarefa sozinho é, claro, muito mais difícil, nós todos sabemos, do que realizar na companhia de outros, né? A parceria com outros é sempre uma coisa que facilita a nossa caminhada. O trabalho em grupo, embora tenha dificuldades de relacionamento, de compasso, de tempo de cada um e tal, enfim, a gente sabe disso, né? A escola é o melhor exemplo disso, os trabalhos de grupo são sempre mais demoradinhos, mais tempo, mas, ao mesmo tempo, eles são mais significativos, porque eles, né, especialmente no relacionamento, na espera do outro, no entendimento do outro, na compreensão do outro, que ajudam. Essa é a ideia que está um pouco por trás, né? E a melhor forma, então, da gente pensar uma comunidade, uma igreja, no nosso caso aqui, para que ela seja bem-sucedida, para que ela chegue onde ela pretende chegar, é exatamente andar junto, né? Andar em parceria. Então, a gente está sempre trazendo o exemplo de que a escola dominical é sempre esse lugar que a gente para refletir, para andar, para refletir, para andar. É uma reflexão sobre, né? Quem entende aí de educação e gosta dessas, da filosofia da educação, então a gente vamos começar em Paulo Freire. Paulo Freire inaugura um conceito novo de praxis. O que é a praxis? É mais do que a prática, né? A praxis é a prática refletida e refeita, refletida e refeita. Esse conceito de refletir ao longo da caminhada, ele é não só muito interessante, muito significativo, como ele é fundamental para a gente resistir a essa caminhada, porque todos sabemos as dificuldades que vamos enfrentando na vida sempre. Na vida cristã, na vida espiritual, não é diferente, né? Então, o que nos abastece é essa capacidade de estarmos juntos e, ao estarmos juntos, refletirmos, pensarmos, apoiarmos mutuamente para seguir em frente, né? E sempre na perspectiva de buscar a santidade, que para o Wesley, nosso parceirão, né, é fundamental. A santidade não é uma coisa dada, pronta, é uma coisa que vai se construindo ao longo dessa caminhada. Então, esses conceitos todos vão se juntando, vão se misturando, vão se entremeando para a gente vencer as dificuldades. E lá na ponta, né, a ideia de que esse Jesus que nos oferece, esse Deus que nos oferece Jesus para a nossa salvação, é um Deus que precisa ser sempre glorificado. Aí entra a Miriam, que a gente já viu, cantava, dançava, tocava e, né, louvava a Deus. Está dando para pegar assim, essa relação? Os personagens são todos assim nesse sentido, né? Bom, aí entra a história da Miriam. Eu tinha pedido, você sabe que eu mando os recadinhos toda semana, e eu acredito mesmo que vocês leem, e mesmo que vocês não digam ok, legal, tá, ninguém me responde, eu fico numa tristeza absoluta. Ai, oi, legal, tá, eu vou ficar muito feliz, né? Mas, enfim, eu olho lá naquela outra coisa e vejo que vocês leram, então eu já fico mais sossegada. Mas ninguém me responde, ninguém dá beijinho nem nada, mas tudo bem. Então, eu estou fazendo aqui.
A reclamação de quem é carente. Chorando, né? Que precisa de um retorninho. Ai, Jesus, que engraçado. Mas, enfim. Mas, na verdade, nesse recadinho dessa semana, eu propus para vocês que lessem o capítulo 4 de Juízes, que é enorme, né? Os textos do Antigo Testamento são longos, difíceis de ler aqui, linguagem mais complicadinha, para a gente não perder esse tempo aqui, entre aspas, perder, porque não seria perder, mas para não gastar esse tempo lendo, explicando, eu sempre peço, quando é muito necessário isso. Então, o texto de Juízes 4 vai contar um pouco, né, a história da Débora. E antes disso, a revista nos traz um esclarecimento que eu acho que ele é muito pertinente, que é assim, Juízes vem depois de Josué, na estrutura lá dos livros, né? Se vocês pegarem o sumário da Bíblia, ele vem depois, JJ, né? Sempre digo, Josué e Juízes. Enquanto que Josué é um livro, assim, que relata muito as vitórias, as conquistas do povo, né? Sob as bênçãos de Deus e tal, no livro de Juízes, a gente vai encontrar uma ênfase diferente. É a ênfase na opressão do povo, nas inúmeras vezes em que o povo de Israel vai sendo dominado. Que, embora eu diga que é um povo grande, como é que a gente funciona e tal, ele era um povo pequenininho, perto de outros povos. Ele era um povo bem pequeno. E não era naturalmente um povo bélico. Né? O povo de Israel não é um povo bélico, não é um povo guerreiro. Ele está procurando a Terra Prometida, ele está indo em busca de construção de um momento novo na vida, né? Tem até a musiquinha do Momento Novo, que é um pouco isso, esse espaço de, vamos lá chamar a Terra legal, vamos ficar aqui, enfim. Então, o povo de Israel é um povo despreparado para o convívio com outros povos naquele período. E então o livro de Juízes ele se detém mais na descrição desses momentos. São várias situações em que eles são dominados, né? Assim, não precisa nem falar, a gente pensa nos filmes bíblicos que a gente vê, nas epopeias, né? Então assim é tudo muito complicado, muito difícil. A luta é corpo a corpo, né? Então assim é sempre bem complicadinho. Então uma das grandes dificuldades do povo de Israel no convívio com outros povos é que a maioria dos outros povos são povos idólatras, que a gente chama, né? Que tem vários deuses. Enquanto que o povo de Israel já é um povo, a princípio, mono, né? Então, monoteísta no sentido de temos um Deus. É claro que, ao longo da caminhada, em muitos momentos, eles perdem essa referência e passam a cultuar os deuses dos outros povos. E esse é sempre um motivo de confusão, de briga e tal, porque o povo se divide, alguns se mantêm no Senhor e outros vão cultuar outros ídolos. E isso sempre dá confusão. Não é outra razão, senão é essa guerra que acontece aqui. Então, eles estão, quando a gente lê Juízes 4, a gente está contando a história, né? O autor bíblico está contando a história de um momento em que os cananeus se tornam inimigos. E aí, o que, que acontece? Acontece que. Deixa eu desligar. Bom, acontece que se estabelece uma luta entre eles, porque os cananeus querem subjugar os judeus e, mais do que isso, a questão religiosa pesa, né? Porque como subjugar? Ser subjugado já é um problema e ainda ter que trocar de Deus é outro problema ainda mais grave para aqueles que são os líderes do povo, vamos dizer assim. Bom, é esse o contexto do Juízes 4, né? A, quando é que isso começa a se tornar um problema? Quando parte do povo de Israel já começa, no convívio com outros povos dessa caminhada, já começa a conviver com outros deuses, com outros povos que têm outros deuses. Então, alguns vão, outros não vão. Então, isso começa a se tornar um grande problema. E o primeiro pecado, entre aspas, a primeira falta que o povo comete é essa de começar a cultuar outros deuses. E também assim é interessante pensar que no relato de Juízes, assim, Deus nunca interfere protegendo o povo antes. Tipo assim, vocês querem, então vão e façam a caminhada de vocês. Quando vocês precisarem de mim, me peçam.
É mais ou menos esse o raciocínio que Deus teria por trás. Então, na relação do povo com Deus, tem essa coisa de dizer: Deus não vem tirar minha liberdade de escolha, não deixa de escolher, escolhendo errado, vou lá, enfrento as consequências, depois Deus vem, me ajuda e resgata. É um pouco essa a ideia toda, né? E Deus sempre, no relato do autor bíblico, Deus sempre está disponível, está sempre pronto, atento, havendo pedido, havendo oração, havendo essa procura do povo pela graça de Deus, pela interferência de Deus, Deus está ali sempre ali, né? E o texto fala, então, dos domínios, né, do domínio desse povo cananeu sobre o povo de Israel, e o comandante desse povo se chama Císera. Císera, não sei quem leu o texto aí. Bom, Císera é o comandante dos cananeus. A Kátia leu, já viu? Já vi. Então, tá bom. Semana passada foi a Luciana que leu. Então tá bom, ó, já temos duas, ó, tá vendo? Estamos conseguindo. Ah, a Mônica também leu. Então, tá bom. Um certo climinha, assim. Ah, vou botar. Olha, no fim do mês eu boto assim, parabéns. É, tá bom. Agora vocês vão. Imagino que a semana vai encher de joinha, eu vou morrer. Muito bom. Tá bom. Mas daí, na verdade, assim, ó, os comandados, né? Quem comandava era esse tal de Císara, que era o grande capitão lá da coisa, né? Ah, diante disso, né, a gente tem na organização judaica, então, essa estrutura, né, para administrar esses tempos de crise. Os juízes, então, são fundamentais. O texto vai dizer que a Débora atendia embaixo de um coqueiro. Eu fiquei pensando na minha casa, assim, o inusitado da situação. Vivem nomademente, né? Então, como é que chama? As barracas lá, tal, e ela sentada embaixo de um coqueiro, né, no sol, e era ali o lugar que ela atendia. Nesse sentido, eu não vou fazer isso agora porque já é meio tarde, mas eu tinha mandado para a Luciana um videozinho pequenininho da Carmen Lúcia, a nossa juíza do Supremo Tribunal. Eu acho ela uma figura inacreditável porque ela é uma mineira divertida, né? Não sei se você já assistiu entrevistas com ela. Ela é leve, ela é solta, independente das posições políticas, não é isso que eu estou querendo discutir. Mas ela tem um jeito assim próximo das pessoas. E eu tinha mandado para a Luciana para a gente ver agora, mas não vamos ver, depois eu mando lá no grupo. Atendendo e fazendo assim considerações muito simples, quase simplórias, assim, das atitudes, né, que ela toma em relação a algumas questões que caem na mesa dela. Bom, a Débora, então, é essa juíza, né? Também profetiza que, em nome de Deus, então, ela, diante daquela situação toda, ela é uma juíza cujo, se a gente pensar na Carmen Lúcia, presidente é um civil, para ela, o comandante do povo de Israel é Deus, né? Então ela está trabalhando direto, ela é subalterna a Deus, é um pouco nesse sentido, funcionária de Deus, vamos pensar assim, né? E ela, então, diante dessa situação de luta com relação ao Císera, que o povo ia ser subjugado, ela então chama uma figura dentre os líderes dos judeus, que é o Baraque. Então, o Baraque entra aqui sem super importância, mas é essa figura que ela chama para juntar o povo e organizar o povo, então, porque está iminente a tomada do povo pelo Císera lá e o exército cananeu. Então, o texto vai contando para a gente que os cananeus eram muito temidos porque eles tinham, eu achei muito divertido isso, pensei nos Estados Unidos, na Rússia, na Ucrânia e tal, nessa loucura que está aí, e dizia assim, ó, os cananeus eram muito poderosos porque eles tinham 900 carros de ferro. Eu acho que seriam aquelas, não sei nem como é que seria o tal do carro esse, mas em que eles levavam certo armamento, sei lá o que que era. Mas o grande poderio militar deles eram os 900. Bom, e aí a Débora, então, pede para Baraque organizar, Baraque organiza o povo lá, as tribos, todas são diversas tribos, chama os comandantes lá, organiza, para ficar frente, né, a esse ataque. E o ataque realmente acontece, mas eles ficam numa parte alta e os cananeus vêm por baixo.
E aí o texto relata que teve uma grande chuvarada, muita chuva. E aí os carros não subiram, né? Ficaram patinando lá embaixo, não conseguiram subir para atingir o ponto. E por conta disso, então os judeus conseguiram e tal, a batalha foi ganha pelos judeus. E o Císera, esse que é o comandante, foge. Ele não morreu no meio da história, ele foge e vai se abrigar entre uma das tribos do inimigo, onde tem uma figura lá chamada Jael, que acaba sendo, que acolhe ele, e ele pede comida, pede água e tal, para deitar e descansar um pouco, e ela acolhe, e ao mesmo tempo ela se prepara e ataca ele, né? E mata ele. Então, na verdade, assim, não só o exército venceu o exército inimigo, quanto o próprio comandante foi morto ali. Parece tão estranho, né? Porque como assim matar alguém é uma coisa boa? Porque, na verdade, o tempo é outro, né, gente? O tempo, assim, ou mata ou morre. Então, assim, isso está posto com muita clareza, isso não carrega nenhuma questão de princípio valorativo, nada disso, né? A vida é para ser preservada, mas entre a vida do inimigo e a minha é preservada. Então, Jael mata o Císera. Bom, isso é só um detalhe para a gente entender assim, ó, que a Débora profetiza, ela chama o Baraque, isso de certa maneira é uma ação em nome de Deus. Baraque organiza a chuva, Deus providencia a chuva, enfim, chove e eles ganham. E ainda tem de quebra, tem a morte do Císera pela Jael, né? Então, acaba que Débora passa a ser a grande articuladora da vitória de Israel. Ela é uma mulher, né? Uma mulher juíza. Estamos falando assim de 2.000 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo. Então é muito interessante pensar nisso. E a, e a pessoa que mata efetivamente o comandante é outra mulher, né? É Jael, é outra mulher. Então, assim, a lição vai insinuando para a gente a importância também da liderança feminina que vai se organizando. Claro, a ênfase não é essa. Claro que quem escreveu a revista puxa isso, porque é uma discussão de hoje, evidente. Mas é interessante a gente olhar para isso, para a gente não pensar que em uma sociedade que é bem patriarcal, como são todas as sociedades antigas, não tem experiências que vão rompendo um pouco com isso. Então, Jael e Débora são essas duas figuras que fazem isso para nós, né? Bom, então é importante a gente salientar nisso que houve mesmo um trabalho assim de parceria para ganhar a guerra. Da parceria de Deus com a Débora, da Débora com o Baraque, do Baraque com os comandantes das diversas tribos, e do trabalho em si, da batalha, do conjunto da batalha. E, ao mesmo tempo, desse protagonismo, né, dessas duas mulheres que aproveitam a oportunidade e ocupam o seu lugar. Né? Ele podia ter chamado outro juiz, chamou a Débora. Né? Aquele era o dia da Débora, não sei como é que eles se organizavam, mas devia ter outros juízes, não era só ela, e poderia, mas foi com ela. E a Jael também, ela estava na tenda dela, o Císar aparece, quer dizer, uma questão de oportunidade, isso aconteceu, né? Então, assim, a lição vai nos dizer assim, que o Deus de Israel é um Deus que reúne as pessoas e ajuda, interfere quando há solicitação disso, quando o povo pede, para organizar o povo de maneira a que se facilite a caminhada em direção à Terra Prometida. Tudo que está assim posto lá na frente da Terra Prometida, aqui tem uma caminhada, tem os impasses, os problemas, as dificuldades, Deus age, o povo ora e aí as coisas vão acontecendo. Tudo assim parece que num plano, né? Que, na verdade, os biblistas vão chamar o plano da salvação, né? É isso mesmo, essa caminhada é o plano da salvação. Cada um de nós, pessoalmente, no paralelo disso, eles e nós, vamos também enfrentando as nossas batalhas cotidianas. É também uma caminhada em busca de uma situação melhor. Então, assim, as metáforas estão aí bem dadas, né? Bom, o que a lição chama atenção para nós? Assim, tem três aspectos interessantes que a lição vai nos apontando. O primeiro deles é que nessas aprendizagens do caminho que o povo de Israel vai fazendo, né, a gente encontra experiências de fragilidades, que são todas essas dificuldades, e experiências de coragem. Porque, por exemplo, não só a Débora
tem vivencia uma experiência de coragem ao encampar, ela puxa para ela, né, a organização do processo, ela coordena isso, chamando Baraque e organizando as coisas. Então, nessa caminhada, o Baraque era um líder de batalha, mas ele também sentiu medo, né? As fragilidades e a coragem, né, andam juntas. O medo e a coragem andam juntos. Então, esse Baraque que é chamado, ó, vem aqui, vamos liderar esses coordenados todos, não é? De uma hora para outra, ele tem que enfrentar um inimigo que ele já sabia que era mais poderoso que ele. Que não fosse a interferência de Deus com a chuva e as condições meteorológicas, ele provavelmente não teria conseguido resolver isso tudo, né? Então, assim, entre o recebe a orientação para fazer e o fazer, tem um percurso de medo, de ansiedade que todos nós passamos todos os dias. Ou não passamos? Passamos, né? As coisas que a gente tem que fazer, que, enfim, né? Agora, o que a gente está querendo salientar? É que quando ele confessa essa fragilidade para ele mesmo, quando ele enfrenta isso, ele também pede ajuda, né? Porque, bom, aí como é que eu faço? Deus, me socorre, não é o que a gente faz? Olha, estou com o filho com problema. Meu filho, Deus, me ajuda, porque se, né? Enfim, esse é o nosso jogo do cotidiano, né? E então Barack acaba lidando com muitos desses sentimentos, que não tem como tirar esses sentimentos, não é? E ao mesmo tempo ele vai se fortalecendo no enfrentamento dessas fragilidades, né? E aí a lição tem um texto assim, um pouco conclusivo, que é muito interessante, que ele vai dizendo assim, que a fragilidade, todas as nossas fragilidades, quando confessadas, quando olhadas de perto, e a terapia, a psicologia já vai nos dizendo isso também, claro, no paralelo hoje, né, na modernidade, mas assim, a fragilidade, quando confessada, ela se torna força. Por que ela se torna força? Porque quando a gente olha para a fragilidade com medo, a gente diz, bom, mas não é tão grande assim, não é tão impossível de lidar com isso, é possível racionalmente de eu contornar. Então, assim, uma maneira de enfrentar, de ter coragem, é assumir as fragilidades, né? Isso é muito interessante, assim, na perspectiva espiritual mesmo. Por quê? Porque quando eu confesso a minha fragilidade, eu acabo pedindo ajuda para quem pode me ajudar, para quem pode mais do que eu posso. E a ação de Deus sempre é bem-vinda nessa hora, né? E quando eu digo eu não sei, eu não consigo, eu não sei como fazer, Deus me ajuda a fazer, ou faz por mim, ou enfim, encaminha, isso me fortifica, me fortalece cada vez mais, né? Porque quando eu sou fraca, eu sou... É que eu sou forte. Exatamente isso. É Coríntios, eu acho que é Coríntios. Só fraca que sou forte, né? Na fragilidade que eu me fortaleço. Tem alguns textos muito bons. Tudo isso é Paulo, né, no Novo Testamento. Bom, aí a gente vai ver que a Débora também foi ousada, né? E ela acabou enfrentando o desafio, sendo corajosa e cumprindo o seu papel. Qual foi a caminhada que a Débora fez, né? Ela primeiro ouviu os clamores do povo, porque as pessoas vinham com as contendas, com os medos, relatando seus problemas, e ela foi entendendo, ó, tem confusão aqui mesmo, vai ter guerra mesmo. Ela foi sapeando isso, ela foi mapeando, né, os problemas que o povo vinha trazendo. Depois ela deu o recado de Deus a Baraque, porque ela conversou com Deus, aí o texto fala isso, e Deus diz, olha, chama alguém e tal para ajudar. E aí o Baraque vem, ela confessa para Deus e percebe que o caminho é esse, é chamar alguém para ajudar, né? E é interessante que o Baraque diz para ela, quando ele é chamado, ele diz, mas eu não quero ir sozinho. E ela diz, eu vou com você. E ela vai para a batalha mesmo, ela vai junto, né? E é muito interessante. Então, diante dessa fragilidade do próprio Baraque diz para ela, olha, eu vou, mas não quero ir sozinho. Em outras palavras, foi isso que ele disse. E ela diz, não, eu vou contigo. Então, ela vai ao fronte de batalha. Ela não luta, não há um relato de que ela pegue armas ou lute, mas ela dá o apoio, né, necessário para que ele se sinta fortalecido, né? E por último, assim, ela opta por essa estratégia de ir com ele, porque ela tinha certeza, né, que o Senhor estava com eles. Então, é o papel da juíza e da profetisa. Ela tinha a clareza de que ela não estava só e que o Baraque estava sendo chamado e ele não estaria só também. Então, ela acaba sendo intermediadora da graça de Deus, né? Um pouco assim, ela traduz para ele
na postura que ela assume de ter certeza, de ter segurança, de ter fé, aquilo que talvez ele ainda não tivesse, que acabou desenvolvendo, né? Então é um pouco essa história de fragilidade e de coragem que andam juntas e que nos caracteriza como humanos. Então vamos voltar lá para Adão e para Eva, né? Então o que aconteceu? O pecado da desobediência, por quê? Porque todos somos humanos e a natureza humana acabou se impondo, né, na sua pobreza, entre aspas, diante daquilo que seria se nós tivéssemos sido obedientes, vamos dizer assim, para não entrar na lógica do pecado. Bom, o segundo item, a segunda ênfase da lição é que Deus age sempre em favor do seu povo, né? Então está lá sublinhadinho, quem tem a lição aí pode ver, né? A segunda ênfase da lição é Deus age em favor do seu povo mesmo na guerra, né? Mesmo naquilo que depois, bem mais tarde, já depois de Cristo e tal, vai ser um grande problema para os filósofos todos e para os políticos todos, que é a tal do conceito da guerra santa, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Como assim? A guerra se justifica em algum momento? Esse é o grande problema. As pessoas brigam, tá? As nações brigam entre si. Há justificativa para a guerra? E aí, alguns vão dizer, não, se essa guerra tiver um motivo fundamental, que seja a defesa de um número maior ou menor, e aí outros argumentos que os filósofos vão trazer, essa guerra pode ser entendida como santa. Isso é muito complicado. Na modernidade, a gente vai enfrentar isso até hoje, né? Então, o que justifica essa barbaridade que nós temos aí? Não, é porque está defendendo um povo em detrimento de outro povo, então parece que não é bem assim. Então, essa aqui é uma outra conversa que caminhando paralelo aqui, que a gente precisa estar sempre atento, né? Não é porque eu estou em nome de Deus que eu tenho que de matar. Mas em que circunstâncias é possível matar? É matar ou morrer? Bom, aí é outra conversa que a gente abre, outra gavetinha. Só estou chamando a atenção para dizer que, na história do povo de Israel, né, que é uma história de desobediências e de pecado, e de constantes auxílios de Deus. Então, a história do povo de Israel é mais ou menos uma metáfora da nossa história de vida. Nós estamos assim, hoje está tudo bem, amanhã a gente faz uma bobagem, depois a gente começa de novo, né? Esse alto e baixo que caracteriza o humano, que caracterizou também a história de Israel, né? Quando há clamor, há pedido, há desejo, há oração, então Deus se compadece e ajuda. Tem sido essa a história mesmo. Ah, dá para normatizar isso? Dá para dizer primeiro uma coisa, depois outra? Não, não dá. Mas dá para testemunhar e testificar de que sempre que a gente clama, de alguma maneira Deus age, né? Não necessariamente sempre do jeito que a gente gostaria que fosse, mas de alguma maneira ele age, né? Bom, ainda a ideia de que o Senhor é fiel no seu amor para conosco. A história do povo de Israel é uma história de sucessão de relatos pequenos, né, que vão sempre dizendo, Deus ouve o clamor, Deus está presente. Os textos do Antigo Testamento, que são mais narrativos do que reflexivos, eles às vezes até nos cansam um pouco na leitura, porque eles são repetitivos, né? A história, e teve uma batalha, e Deus ajudou, e aí pecou e voltou, enfim. Se a gente olhar de forma genérica, é um pouco isso que aparece. Mas é isso mesmo que, nesse tempo do desenvolvimento da história do povo de Deus, se quer salientar. É que sempre que a gente cair, Deus ajuda a levantar. Sempre que a gente clamar, Deus ouve. Sempre que a gente pedir, Deus atende. E assim vai, né? Mas, na verdade, embora essas batalhas todas sejam humanas, no caso aqui a batalha com Císera, é uma batalha humana, um exército contra o outro, né? Na verdade, a vitória vem sempre, segundo o relato do povo, de Deus, da ação, da interferência de Deus. E veja, Deus não faz sozinho, ele faz através ele chama esses personagens para compor essa história toda, né? Agora, assim como na lição de 2 domingos atrás, do Esaú e do Jacó, que a gente falou assim, que não basta a gente se arrepender, mas a gente precisa pedir perdão. Né? Pedir o perdão é a forma mais clara de evidenciar o nosso arrependimento. Aqui também a lição vai dizer exatamente isso. Né? É sempre preciso pedir perdão pelas bobagens que a gente faz, pelas coisas equivocadas. E o próprio povo, então, depois da batalha ganha, volta atrás
abandona os deuses, pede perdão a Deus e volta de novo a ser o povo monoteísta, que era o povo, que era a proposta inicial, né? Um povo que servisse apenas a um só Deus, né? Muito bem. Terceira ideia que aparece no texto é Deus que nos chama e nos capacita para o serviço. Aí nós caímos naquela constante discussão que a gente traz sempre na classe, que é de se a gente conhece, se nós conhecemos de nós mesmos os nossos dons, para que nós possamos exercer os nossos ministérios, né? Então, a Débora, ela tem essa competência para ser juíza, né? E Deus puxa ela e ela não se nega, ela vai e faz. Essa competência para ser profetisa, esse discernimento, essa capacidade de perceber a vontade de Deus e traduzir isso para os outros. E ela não se nega, então ela exerce esses ministérios, né? E aí a ideia do texto é um pouco assim, ah, ah, todo dom que a gente recebe de Deus, ele é um dom para o serviço, né? Para o outro. É um dom para, assim, para estar à disposição do outro, para melhor traduzir para o outro, para os outros, a graça, a vontade de Deus e o amor de Deus, né? Uh, Débora, ela acaba assim confiando que Deus abençoaria e ela vai fazendo, ela confia na promessa, né, de Deus e ela vai e faz. Olha que coisa inusitada, uma mulher que não foi para a luta ir para o fronte de batalha. E ela não foi para lutar como soldado, ela foi para apoiar o Baraque. E ela foi, é muito inusitado, é muito. Como assim? Né? Imagina as famílias, sei lá como é que foi a história. Mas assim, ela conhecia o seu dom, que era o dom de traduzir para o Baraque o quanto que ela tinha certeza e fé de que Deus estava com eles, né? E ela precisava vivenciar isso para o Baraque para ele poder. E aí ela não se deixou levar, né, pelos preconceitos que poderiam haver, porque como uma mulher vai para a guerra e tal. Então, assim, o terceiro item que aparece na nossa revista, que depois vocês podem ler quem não leu, é assim, é preciso que a gente esteja atento e perceba que toda tarefa que Deus nos dá, Ele não nos dá e nos larga. Ele dá e acompanha. Ele dá e permanece. Ele dá e ajuda. Ele dá e confere ali, né, possibilidades de estar junto. E isso é talvez a coisa mais... O melhor seguro de vida, vamos dizer assim, né? A maior certeza é que Deus está conosco. Aliás, voltando ao Wesley, né? Quando ele está à beira da morte, a frase fundamental de Wesley é assim: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, essa certeza que vem da fé, que ninguém vende para ninguém, ninguém dá para ninguém, cada um de nós adquire na medida que se permite, né, vivenciar a experiência com Deus, é única mesmo é o passaporte para a gente ter coragem de viver a vida cristã, né? Concluindo, a competição entre os homens e as mulheres é sempre ruim, não ajuda as pessoas em sociedade, mas a ajuda mútua competir é diferente de trabalhar em conjunto, né? Completamente diferente. Na competição eu excluo o outro. Em trabalhar em conjunto eu incluo a mim e o outro, né? É sempre trabalho de conjunto e isso é fundamental para as comunidades funcionarem. Porque também uma coisa que a gente pode concluir é que a vida cristã não é uma vida de solidão, é uma vida em comunidade. E a comunidade, então, pede que eu inclua uns aos outros. Né? Ninguém é excluído na comunidade. As pessoas podem ser excluídas de alguns projetos caso elas não tenham habilidade ou dom para aquela função. E tem para outras, que Deus já garantiu, né? Lá, o Novo Testamento vai dizer, claro, todo mundo tem seu dom. Então, tem que procurar, tem que saber qual é o seu dom. Então, se alguma exclusão há, tecnicamente falando, é quando aquelas pessoas não trazem aquelas habilidades, aqueles dons para aquela tarefa. Né? Confessar as fraquezas sempre ajuda na relação com Deus e das pessoas entre si. Não só com Deus, porque daí Deus sabe que não posso, me ajuda, como entre nós, nenhum de nós
vamos dizer assim, alimenta a soberba e a arrogância de dizer eu posso mais que o outro, né? Ninguém pode nada, todas as coisas. As pessoas não podem. O nosso poder não está na gente, está fora da gente. E sempre é bom, então, confessar as nossas imperfeições, né? As parcerias sempre são bem-vindas no trabalho da igreja e fora dele também. A vida em comunidade é uma vida de parceria, né? Eu volto de novo ao condomínio, né? Imagina só, cada apartamento é uma unidade de um todo. Se a gente não cuidar e pegar fogo num, não pega fogo num, pega em todos. Se a gente não cuidar o vazamento, não olha só um, olha todos. Então, assim, é o maior exemplo de que a vida é um conjunto de coisas, né? Que a gente, vamos dizer assim, que a gente vive junto, né? E uma igreja que caminha em unidade e santidade é um bom exemplo para o mundo e sociedade. Quer dizer, a igreja pode não ser perfeita, mas se ela vivencia experiências de comunidade, ela, por si só, passa a ser um exemplo de uma sociedade maior que vive muito menos do que a igreja, com todas as suas mazelas, vive. Mais ou menos assim, ó, nós não somos perfeitos, mas aqui ainda é um lugar melhor de viver do que no outro lugar onde Deus não esteja. Pelo menos não esteja pressuposto, né? Porque nós queremos que ele está em todos os lugares. Mas, assim, não está pressuposto que a gente está funcionando abaixo da graça de Deus. E a igreja, por pior que ela possa ser, e muitas vezes ela é ruim, ela é briguentinha, ela é fofoqueirinha, ela tem tudo isso na igreja, a gente sabe disso. Tem mau humor, tem isso, tem aquilo. Mas ainda é um lugar onde é possível o arrependimento e o resgate mais imediato do que em outros espaços, né, onde isso não está pressuposto. Então, esse poder de Deus lá fora não está pressuposto. Quando eu esgoto as minhas capacidades humanas uns com os outros, esgotar-se as possibilidades. Não é? Um pouco isso. Quais serão os nossos dons? Será que a gente conhece os dons da gente? Quando a gente é chamado, a gente tem consciência de dizer: olha, esse outro está enganado, eu não quero, como o Arão disse lá, como é que chama? O Moisés disse lá para Deus: ó, eu não quero, não sou bom de falar, não, vai que o Arão vai contigo e tal. Como é que a gente coloca esses dons que a gente sabe que tem, e se a gente não sabe, a gente tem que procurar saber, a serviço, né, daquilo que a gente chama o reino de Deus. Aqui entre nós. Que o reino total vai ser depois. Mas agora já vivenciamos uma experiência de reino. Tem um teólogo muito famoso que diz assim, ó, o reino de Deus já está, mas ainda não. A ideia de que assim, eu já vislumbro o que é uma vida boa, maravilhosa, sem interferências do mal, do pecado, mas ainda não é a totalidade, porque a gente cai, a gente tropeça, a gente erra. Então, o reino de Deus é esse conceito meio dúbio, assim, mas a gente já tem noção do que é melhor do que aqui. Então, assim, se eu quero estar a serviço do reino, eu preciso saber, do estabelecimento do reino de Deus, né? Eu preciso saber o que eu trago para contribuir. O que vem comigo? Quando a gente faz o almoço, a janta como é que chama? Da travessinha, né? Cada um traz uma coisa. Se todo mundo trouxer arroz, nós vamos comer arroz a noite inteira, né? Então não dá, cada um traz uma coisa. É distribuído, né? Então, quais são os nossos dons? A gente sabe. Vamos conversar um pouquinho? Temos aí quanto tempo de tempo aqui? Não sei que horas são. Não temos, já são 11h30? Não, mas 5 minutinhos temos, vamos lá, senão fica uma aulona horrorosa e me sinto péssima. É que a edição hoje era comprida, gente, desculpe, mas eu tinha que falar tudo isso aí. Tá? Vamos lá, rapidinho. Como é que a gente reage a isso tudo que foi dito? Quem quiser falar, vem da frente. O André de casa fala... Agora dá para levar o celular, para quem quiser falar. Ah, então a Luciana leva, tá bom? Eu fiz 2 perguntas. Conhecemos os nossos dons? Se conhecemos, eles estão a serviço? Não conhecemos? Não podem estar a serviço, né? Como é que a gente faz aqui para conhecer os dons? Quem quer falar? Não fale todos ao mesmo tempo, que eu fico nervosa. Rui quer falar, claro. Vamos lá. O nosso arauto. Fala daqui mesmo? Tá. Apenas gostaria de fazer uma referência a mulheres, porque a nossa revista está aqui, fala de 5 líderes, que eram mulheres, e 2 dessas aqui falam sobre mulheres
preocupadas com a justiça. Então, veja bem a importância. E eu estive pensando além disso aqui. No Brasil, tem muito mais mulheres do que homens. Na justiça menos, né? É. Eu conversando com o juiz, que aliás foi meu aluno, ele falou que a procura para o magistério é muito grande pelas mulheres. E vocês podem saber o papel da mulher, a importância deste papel dentro da justiça. E elas estão sendo um pouquinho mais de que os homens. Eu tenho um irmão que tem 5 filhas. Eu tenho um tio que tem 4 filhas. Então, aqui nós estamos celebrando essas mulheres líderes. Estamos também fazendo referência à quantidade de mulheres que existem, inclusive grandes líderes. É por isso que a lição nossa hoje é sobre a importância de uma mulher. A lição do passado, do ano passado, foi sobre o papel de uma mulher. Então, eu digo agora, encerrando, que antes, quero dizer o seguinte, aqui nós temos, por exemplo, diversas mulheres e temos alguns homens. E que Deus abençoe todas as mulheres. Amém. E que os homens também sejam abençoados. Amém, Jesus, amém. Tá bom, muito bom. Eu acho que o Rui lembra bem que em outras lições para frente, com outras mulheres como personagens centrais. E os dons? Todos nós, se eu perguntasse agora assim, ó, minha vida, por essa resposta, qual é o meu dom? Mariane sabe? Douglas sabe? Kátia sabe? Darlene sabe? Rui sabe? Mônica sabe? Lisandra sabe? Tu sabe? Sim. Maravilhoso. Guilherme sabe? Respeito, assim, só. Qual é a suspeita? Qual é a suspeita? Então, quer contar? Tá bom. Tá bom, eu também sei, já estou velhinha, né? Preciso saber, se eu não soubesse até essa altura, eu não entendendo. Lu, sabe o dom, Lu? Eu também gosto de ensinar, gosto de cantar. Eu acho que quando a gente. Uma das coisas para a gente saber no que a gente é bom, o que Deus deu, é a gente também lembrar um pouco do que a gente fazia quando criança, que a gente gostava muito, que isso é uma das dicas, eu acho, para a gente descobrir, né, qual que é o nosso dom. E eu acho interessante pensar que o nosso dom está diretamente ligado ao nosso propósito, ao nosso servir. Né? Então, quando a gente quer saber qual que é o meu propósito aqui, como eu devo servir o Senhor, está diretamente ligado, né? Sim. E isso é importante, né? Então, assim, a aula é só de Débora, tudo isso é bonito, a gente está conhecendo, acompanhando e tal, mas assim, por trás emerge a necessidade da gente saber objetivamente qual é a nossa capacidade de serviço. E a nossa capacidade de serviço é diretamente associada àquilo que é o nosso dom, mais do que a habilidade, né? Mais do que a nossa habilidade. Nós temos habilidades diversas, mas não necessariamente essa habilidade é o nosso dom. Mas tem alguma coisa que é do interno de nós que nos determina, assim. E se a gente não sabe, é orar mesmo, pedir que Deus mostre-me qual é o lugar, né? Mas buscar a oportunidade. Então, isso que eu ia dizer. Então, pegando a palavra eu queria dizer assim, ó, que quando a gente está no serviço, mesmo que não seja aquilo que aparentemente seja o que eu gosto de fazer, eu estou testando. E às vezes eu descubro habilidades que eu nem sabia que eu tinha. E às vezes eu descubro atrás dessas habilidades dom mesmo. Então, essa é uma luta, vamos dizer assim, uma tarefa para a qual a gente tem que gastar tempo. A gente tem que olhar para isso. Porque a nossa vida cristã depende do nosso conhecimento dos nossos dons. Não estou sendo exagerada. Não posso ser cristã se eu não souber? Não, claro que posso. Mas eu poderia ser mais ainda eficaz se eu conhecesse as minhas habilidades. Se eu conhecesse, então eu seria mais objetivo no exercício, né? E às vezes essas habilidades, esse dom vem misturado com as habilidades. Então a gente precisa também estar atento às nossas habilidades, porque elas podem nos levar ao dom, e o dom também pode levar às habilidades, né? Elas são mais humanas.
O dom é uma coisa que Deus nos dá de graça para que nós sirvamos melhor, mais e melhor. Tá bom? Vocês não querem falar hoje, né? Bom, hoje eu termino meu conjuntão de aulas, depois a Darlene vai entrar, o Edvaldo também entra e tal, e vocês estão muito acostumados, não falam, eu fico falando bastante, eu gosto de falar, beleza? Vocês quase não falam, danados. Tá bom? Mais alguma coisa? André, alguma coisa? Não? Tá bom. E aqui, nada mais? Não? Não? Tá bom. Só um pequeno testemunho. Sim, Só por favor. muito rápido. Faça isso. É muito bonito isso que você falou agora no final, sobre conhecer, a partir do conhecimento, esse dom ser muito mais, né, ampliado, efetivo e tudo mais. Me veio tudo à memória, o fato de eu ser professora há mais de 25 anos, mas ter feito o doutorado numa área tão específica como a hospitalidade, a qual eu ministrava a aula, mas eu não tinha a profundidade do conhecimento que o doutorado me deu, me tornou uma pessoa que tem hoje, né, ainda a questão da educação, do ensino e tudo mais, mas com uma profundidade de conhecimento muito maior. Então, o conhecimento realmente fez uma diferença, fez. Né? Não foi algo aleatório, é um único, né, doutorado específico no Brasil, enfim, mas ele foi muito assertivo, porque ele trouxe essa amplitude de um dom que eu talvez né, tivesse não pensado dessa forma, como você expôs também, mas o conhecimento agora amplia a possibilidade de exercê-lo melhor, seja na igreja, seja no trabalho, seja no convívio, porque hospitalidade são relações que podem ser hostis, podem ser inóspitas, podem ser né, amorosas, enfim, e isso faz uma diferença na minha vida, na vida com quem eu convivo. Conhecer a ciência. Conhecer a ciência disso também faz diferença. Muito legal. Tá bom, gente. Boa semana. Deus nos abençoe, nos guarde. André, um abraço. Boa semana para vocês aí. Tudo de bom. E nos vemos no próximo domingo. Não vou dar aula, mas vou estar aqui, tá?